Sejam todos bem-vindos. O assunto de hoje é potencial elétrico e trabalho elétrico. Estamos vendo aí a equação do potencial elétrico, dado por U ou V igual a K, que multiplica Q sobre a distância. Verifique que a distância não está ao quadrado e a carga ela não está em módulo, porque o meu potencial elétrico ele pode ser tanto positivo como negativo. O meu potencial elétrico depende da carga e da distância. Lembrando que quanto maior for o potencial, menor a distância, que eles são inversamente proporcionais. Então, para se usar essa equação, nós vamos usar quando for relacionar uma carga em relação a um ponto e uma distância dada aí por D, que você está vendo de azul. Potencial elétrico é uma grandeza escalar, ele é dado em volts. Esse K que nós estamos vendo de amarelo é 9 vezes 10 elevado a 9, no vácuo. Carga em coulomb e a distância em metros. Se a gente for relacionar o potencial elétrico com o campo elétrico, temos a seguinte relação. O potencial elétrico U igual a E vezes a distância D. O campo elétrico dado em Newton por coulomb ou volts por metros. E a distância tem que ser dada em metros. Potencial elétrico dado em volts. Lembrando, se eu tiver dois potenciais, meu potencial elétrico, U de AB, será potencial de A menos o potencial de B. No caso de gráfico, verifique na figura de número 12, gráfico potencial distância para uma carga fonte positiva Q, quer dizer, quando a carga for positiva, nós vamos ter uma hipérbole, você está vendo aí de amarelo, nesse sentido. Na figura 13, você vai ter a hipérbole nesse sentido aí, se a carga for negativa. Então, de acordo com o formato, nós já podemos identificar qual é o sinal da carga elétrica. Para um ponto P em relação a várias cargas, que você está vendo aí Q1, Q2, Q3, Q4, nós temos suas distâncias respectivas, D1, D2, D3, D4. O somatório dos potenciais nesse ponto, que nós chamamos de potencial elétrico resultante no ponto P, é a soma de todos os seus potenciais. Pode ser dado por Vp ou UP igual a V1 mais V2 mais V3 mais V4 e assim por diante. Ou substituir pela fórmula K, nossa constante, vezes Q1 sobre D1 mais K vezes Q2 sobre D2 mais K vezes Q3 sobre D3 mais K vezes Q4 sobre D4. Quer dizer, é só calcular o potencial elétrico de cada um e somar todos eles, para calcular o potencial elétrico resultante em um ponto P. Para se determinar o trabalho da nossa força elétrica aqui, é só fazermos a relação trabalho, QCW, igual a Q, carga elétrica, vezes o teu potencial elétrico. Se tivermos campo elétrico, nós vamos fazer trabalho igual a Q vezes E, que é o campo elétrico, vezes a distância que tem que ser dada em metros. Meu trabalho, se for positivo, ele é motor. Se for negativo, ele é chamado de resistente. Como nós já vimos, o trabalho ele é calculado pela carga elétrica vezes o potencial elétrico, que está de vermelho. Carga elétrica de verde, potencial elétrico de vermelho. Se nós tivermos em superfícies equipotenciais, nós teremos alguns potenciais diferentes. Logo, meu trabalho será dado por Q vezes o potencial de A menos o potencial de B, se ele for de A para B. Verifique nessa figura, em forma de circunferência, que nós temos várias circunferências. Cada circunferência é uma superfície chamada equipotencial. O que acontece? Verifique que no ponto A, primeira circunferência, o ponto B está na segunda circunferência e o ponto C na terceira circunferência.
cada um com seu potencial, VA, VB e VC. Na figura ao lado, você também tem, mas em forma de linhas paralelas. Nós temos aí o potencial de A, que corresponde a V2, e o potencial de B, que corresponde a V4, e a distância entre o A e o B, que é dada por D. Isso no campo elétrico uniforme. Vamos agora exercitar o que nós vimos no conteúdo. Primeira questão. No campo elétrico de uma carga pontiforme Q igual a 3 microcoulomb, são dados dois pontos A e B, conforme a figura. Determine use K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. E tem A, vamos calcular os potenciais elétricos de A e de B. Verifique que a distância na figura de A para B é de 0,30 metros, 0,3 metros, e de B para carga Q é de 0,6 metros. Temos que na questão, essa carga Q vale 3 microcoulomb. E a nossa constante, como nós vimos aí, de verde 9 vezes 10 elevado a 9. Vamos calcular o potencial elétrico de A. Lembrando que nossa distância, 0,3 metros, que está aí de roxo, ele será dado em metros como 3 vezes 10 elevado a menos 1, isso em notação científica. Vamos substituir nosso K por 9 vezes 10 a nona, de verde, nossa carga 3 vezes 10 menos 6 de azul, e de roxo nossa distância 3 vezes 10 menos 1, que está em metros. Vamos agora simplificar o 3. Nós vamos ter o seguinte potencial elétrico. Vai sobrar 9 vezes 10. Vamos somar os expoentes em cima. 9 com menos 6 vai dar 3 positivo. Esse menos 1 que está embaixo no potencial, ele vai subir mudando de sinal. Então, novamente, 9 menos 6 dá 3. 3 com mais 1, 4. Então, 9 vezes 10 elevado a 4 volts. Mesma coisa vamos fazer para potencial elétrico de B. K vezes Q sobre a distância. E a distância do nosso B agora, 6 vezes 10 menos 1 aí que está de roxo. Multiplicando, vamos ter 9 vezes 3, 27. 9 com menos 6, que é os expoentes, vai dar 3. Sobre 6 vezes 10 menos 1. Dividindo 27 por 6, vamos ter 4,5 vezes 10. Esse menos 1 sobe para cima, conforme o que nós fizemos no potencial de A. 3 com mais 1, 4. Então, 4,5 vezes 10 elevado a 4 volts. Para determinar o item B, ele quer saber o trabalho quando a carga for de 1 microcoulomb. Nós já temos o potencial elétrico de A e de B. Vamos fazer o seguinte. Trabalho de AB igual a carga vezes o potencial de A menos o potencial de B, que ele quer que vá de A para B. Substituindo os valores, temos a carga 1 vezes 10 menos 6, potencial elétrico de A 9 vezes 10 a quarta, menos o potencial de B 4,5 vezes 10 a quarta. Subtraindo 9 com 4,5, nós vamos ter 1 vezes 10 menos 6, 9 menos 4,5, 4,5. Vezes 10 elevado a 4. A gente repete a potência e a base. Então, o que acontece? Multiplicando 1 vezes 4,5, 4,5, menos 6 com 4, que é os expoentes, vai dar menos 2. Então, 4,5 vezes 10 menos 2 joules. Segunda questão. Uma carga elétrica pontiforme Q gera no vácuo um potencial elétrico V. O gráfico a seguir representa como varia esse potencial em função da distância R à carga. Considerando-se constante elétrica K 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, a carga Q tem valor em coulombs de. Vamos para as informações. Nós temos uma carga que é Q, e é isso que ele quer que a gente descubra. Ele está no potencial elétrico V, de constante
eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9. Nós já podemos perceber que essa carga é negativa conforme o gráfico, nossa hipérbole formada aí. Verifique que para calcular a minha carga elétrica, como ele está dando a constante K, nós vamos usar a seguinte fórmula. Potencial elétrico de A igual a K vezes Q sobre R, que é a distância. O meu potencial ele será encontrado na questão no gráfico. Verifique que ele vale menos 30 lá no gráfico, que está de vermelho. Para menos 30 volts, a distância correspondente é de 3 metros, que está aí de roxo. Substituindo o teu potencial, que está de vermelho, na fórmula, você vai ter menos 30 igual a 9 vezes 10 elevado a 9, que é o nosso K, que está de verde, vezes Q, que é a carga elétrica, sobre a distância, que é 3 metros, que está de roxo. Multiplicando os meus pelos extremos, vamos ter 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q, igual menos 30 vezes 3, menos 90. Logo, podemos fazer Q igual menos 90, eu posso escrever como sendo menos 9 vezes 10. Então, vou dividir por 9 vezes 10 elevado a 9. Menos 9 dividido por 9 vai dar menos 1. Então, vezes 10. Esse 9 que está no expoente, ele vai subir mudando de sinal, ficando menos 9. Então, menos 9 com mais 1 no expoente que está aí no 10, menos 9 com mais 1 vai dar menos 8. Então, nossa carga, menos 1 vezes 10 menos 8, Coulomb. Questão 3. No esquema, temos as linhas de força de um campo elétrico uniforme de intensidade E. As distâncias AB e AC valem respectivamente 5 metros e 3 metros, conforme a figura. A diferença de potencial elétrico entre os potenciais A e B vale 60 volts. Determine a intensidade E do campo elétrico. Vamos lá. Verifique a distância de A para B é 5 metros e de A para C é 3 metros. E no caso, ele quer saber o nosso campo elétrico quando a diferença de potencial de A para B vale 60 volts. E como fazer primeiramente? Como nós temos as distâncias e temos o potencial, vamos descobrir quanto equivale a distância de C para B. Verifica esse triângulo que está de verde aí, que esse triângulo ele é pitagórico. Quer dizer, a hipotenusa é 5, cateto é 3, então o outro cateto é 4. Porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado. Então, nós já achamos a distância de C para B, porque ele é um triângulo pitagórico. Posso aplicar o teorema de Pitágoras. Pronto. Achando essa distância de C para B, eu já posso fazer a seguinte relação. Potencial de A para B é igual ao meu campo elétrico, E, vezes a distância D, que está de verde, que será 4 metros. Pronto. Por quê? Porque o potencial de A para B, quer dizer, a distância do A para B na horizontal é 4 metros. E de C para B também é 4 metros. Quer dizer, então, a minha distância aí na horizontal é 4. Substituindo os valores, vamos ter potencial de azul, que vale 60 volts, igual o campo elétrico, vezes a distância, que é 4, que nós achamos aí de verde. Logo, meu campo elétrico será 60 dividido por 4, igual a 15 volts por metro, ou 15 newton por coulomb. Questão 4. A intensidade do vetor campo elétrico criado por uma carga elétrica pontiforme Q maior do que zero, quer dizer, carga elétrica positiva, em um ponto P, situado a 0,3 metros de Q, é 2 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb. Qual é o potencial elétrico do ponto P? Verifique que na questão nós temos uma distância de 0,3 metros e temos um campo elétrico de 2 vezes 10 elevado a 5. Então, podemos calcular o potencial elétrico usando o U igual a E vezes D. Então, meu U será
2 vezes 10 elevado a 5, que é meu campo elétrico de vermelho, vezes a minha distância em metros, 3 vezes 10 menos 1, que está de verde. Multiplicando 2 vezes 3, 6, vezes 10, e os expoentes 5 menos 1, 4. Então, 6 vezes 10 elevado a 4 volts. Questão 5. Entre dois pontos A e B, existe uma diferença de potencial eletrostático VA menos VB igual a 45 volts. Uma carga pontiforme Q igual a 2 vezes 10 menos 5 coulomb é deslocada do ponto A até o ponto B sobre a reta B, vagarosamente. Calcule o trabalho realizado pelo campo elétrico nesse deslocamento. Então, como nós temos aí uma diferença de potencial de VA menos VB, que vale 45 volts, e temos também a carga elétrica, podemos usar a fórmula trabalho de AB igual a Q vezes o potencial de A menos o potencial de B. Substituindo os valores, temos trabalho de AB, carga 2 vezes 10 menos 5 e o potencial que vale 45. Multiplicando 2 vezes 45, vamos ter 90 vezes 10 elevado a menos 5. Tirando zero, você vai ter 9 vezes 10 menos 4. Ao tirar esse zero, você tira 1 do menos 5, ficando menos 4. Então, 9 vezes 10 menos 4 joules. Questão 6. No esquema abaixo, representamos as superfícies equipotenciais e as linhas de força no campo de uma carga elétrica pontiforme Q. Considere que o meio é o vácuo. Determine o item A o valor de Q. Pronto. Verifique que ele está dizendo que o meio é o vácuo, então nosso K vale 9 vezes 10 elevado a 9. E ele quer que a gente calcule no item A o valor da carga elétrica Q. Verifique que na figura, nós temos aí de vermelho, na figura, e marcado de roxo a distância, 0,3 metros. Como nós temos a constante K e temos a distância, R, podemos usar a fórmula do potencial elétrico. Mas para isso temos que achar o potencial elétrico. Veja que nessa circunferência de azul, nós temos o potencial elétrico, que é de B, como também é o seu valor, que vai ser de 30 volts, que está de azul. Pronto, já identificamos o potencial, vamos usar a fórmula. Potencial de B é igual a K vezes a carga Q sobre R. Substituindo o meu potencial de B, que nós vimos que vale 30 volts, igual a K 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga Q. A distância, como é 0,3, colocamos em potência 3 vezes 10 menos 1. Logo, multiplicando os meios pelos extremos, temos 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q é igual a 30 vezes 3, 90 vezes 10 menos 1. Então, nossa carga vai ficar 90 vezes 10 menos 1 vai dar 9. Dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Logo, 9 dividido por 9 vai dar 1. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 9. Esse 9 sobe, subindo o sinal para menos 9. Então, 1 vezes 10 menos 9, coulomb. Para determinar o item B, ele quer saber a DDP entre AB e a DDP entre A e D. Temos que achar o potencial elétrico tanto de A como de B, como de A em relação a D. Olhando para a figura, você está vendo aí a circunferência de vermelho, que o potencial de A, esse ponto A, e o potencial de D, eles estão na mesma circunferência, que corresponde a 60 volts. Logo, podemos fazer o seguinte: potencial de A menos o potencial de B, na figura o potencial de A ele vale 60, que está de vermelho, menos o potencial de B, que está de azul na circunferência aí, que vale 30. 60 menos 30, 30 volts. E de A em relação a D,
podemos verificar que tanto A como D está na mesma circunferência e os dois valem de vermelho 60. Então, 60 menos 60, 0 volts. Questão 7. O trabalho realizado pela força que o campo elétrico putiforme de 15.000 Nm por Coulomb aplica sobre uma carga pontual positiva de 2 Coulomb para transportá-la na direção do campo entre dois pontos afastados de 4 vezes 10 menos 2 metros vale. Então, ele quer saber o trabalho. Verifique que nós temos aí um campo elétrico que vale 15.000 Nm por Coulomb e a carga positiva de 2 Coulomb. E já temos também a distância que vale 4 vezes 10 menos 2 metros. Como nós temos campo elétrico na questão e pede o trabalho, vamos fazer a seguinte fórmula. Trabalho igual a Q vezes E vezes D. Substituindo seus valores, vamos ter trabalho igual minha carga 2, meu campo elétrico 1,5 vezes 10 a quarta e a minha distância de azul 4 vezes 10 menos 2. Multiplicando 2 vezes 1,5 vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Vezes 10. Os expoentes, 4 com menos 2 vai dar 2. Então, 12, 10 ao quadrado é 100. Então, 12 vezes 100, 1.200 joules. Então, estamos novamente encerrando o assunto de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e até uma próxima.